Quem é, afinal, T. Harv Eker? E por que devo ler este livro? Isso aqui é bem importante, é o comecinho do livro, tá? As ideias e os conceitos que apresento neste livro não são por si só mesmo verdadeiras ou falsas. Não são certas ou erradas. Apenas refletem os resultados que obtive na minha carreira e as conquistas que observei na vida de milhares dos meus alunos. Creio que aplicando os princípios que escrevo aqui, você transformará a sua vida. Não se limite a ler esse livro. Leve a sério os conceitos e depois faça uma sua própria experiência com eles. Guarde-o de forma útil e sinta-se à vontade para descartar se não for o caso. E isso é muito importante, né? Silvia, só uma leitura de um livro vai fazer com que eu fique rica, vai fazer com que eu enriqueça? Eu acredito que só a leitura do livro não vai fazer com que você enriqueça, mas que você, se você colocar em prática os ensinamentos do livro, se você colocar em prática aquilo que o livro fala para fazer, né, as atividades, eu tenho certeza que você vai estar um passo à frente de muita gente por aí e vai começar realmente a comandar o dinheiro de uma vez por todas. Vamos seguir aqui. No que se refere a dinheiro, esse livro talvez seja o mais importante que você terá lido. Sei que essa é uma afirmação ousada, mas acredito que ele contém o elo que faltava entre o desejo e a conquista do sucesso. Como você já deve ter reparado, esses são os dois mundos inteiramente diferentes. A conquista do sucesso e o desejo, né, que ele fala aqui. É provável que você já tenha lido outros livros, ouvido fitas, CDs, frequentado cursos e estudado diferentes métodos de como enriquecer como imóveis, ações ou negócios. Mas o que aconteceu? A maioria das pessoas, praticamente nada. Depois de um início promissor, tudo voltou a ser como antes. Ou seja, as pessoas leem e não entram em prática, né? Mas a resposta existe. Ela é simples. Ela é simples. É garantida e você não vai conseguir driblá-la. Tudo se resume no seguinte: seu modelo financeiro. E a gente vai falar muito disso aqui. Qual que é o seu modelo financeiro? Qual que é o seu modelo de dinheiro? O que que você tem de dinheiro aí? Qual que é o seu modelo financeiro? Cadê? Qual que é o modelo financeiro que existe no seu subconsciente? Não, se não estiver programado para o sucesso, nada você aprende. Saiba ou faça, nada que você aprender, ou que você faça, ou que você saiba, terá grande importância. Vou desmistificar o motivo pelo qual algumas pessoas estão fadadas a ser ricas e outras destinadas a uma vida de dureza. Isso aqui é bem marcante. Você entenderá as raízes do sucesso, da mediocridade e do fracasso financeiro e começará a mudar para melhor o seu futuro nessa área. Saberá como as influências que recebemos na infância moldam o nosso modelo financeiro e podem nos conduzir a pensamentos e hábitos autodestrutivos. Eu falo sempre disso aqui, né? Nossas crenças que a gente aprende na nossa infância e o que a gente traz para a vida adulta. Aprenderá a fazer poderosas declarações que ajudarão a substituir maneiras negativas de pensar por arquivos de riqueza. Você passará a pensar e a prosperar como as pessoas ricas. Conhecerá também o passo a passo, estratégias práticas para aumentar a sua renda e construir a riqueza. Bom, para quem está chegando aí agora, eu comecei hoje o quadro aqui, Leitura Rica, e eu estou fazendo a leitura do Segredo da Mente Milionária. A gente vai eu vou fazer a leitura e a gente vai estudar um pouquinho sobre eles. Então, se você tiver alguma frase aí que você observar que, ó, essa frase me chamou a atenção, anota aí para a gente comentar aqui depois, ok? Porque a intenção realmente aqui é estudar para que a gente mude aí os nossos pensamentos em relação ao dinheiro. Vamos lá. Na parte 1, explico como cada um de nós está condicionado a pensar e agir nos assuntos financeiros e esboço os quadros, estratégias chaves para você rever o seu modelo mental de dinheiro. Na parte 2, examina as diferenças entre o modo de pensar das pessoas ricas e da grande maioria das pessoas. Além disso, sugiro 17 atitudes de ações capazes de promover mudanças permanentes na sua vida financeira. E qual é a experiência? De onde venho? Sempre fui bem-sucedido? Quem dera. Assim como um grande número de pessoas, sempre tive muito potencial, mas os resultados que consegui eram pouco. Li todos os livros, assisti todos os seminários sobre como prosperar. Eu queria muito ser bem-sucedido.
Não sabia exatamente se era por causa do dinheiro, da liberdade, do sentimento de realização ou apenas para provar minha própria capacidade aos meus pais. De qualquer modo, vivi obcecado com a ideia de ser um sucesso. Entre os 20 e os 30 anos de idade, comecei vários negócios, sempre com o sonho de fazer fortuna. No entanto, os meus resultados sempre foram fracos e péssimos. Alguém aí se sente assim? Eu trabalhava sem parar, porém não decolava. Sofria a doença do monstro do Lago Ness, embora ouvisse falar muito dessa coisa, nunca lucro. Nunca conseguirá vê-lo. E eu pensava, se eu montar um negócio certo, se pagar uma onda boa, me dou bem. Sempre pensava assim, mas estava errado. Na verdade, dava certo, menos para mim. E foi a última parte dessa frase que chamou a atenção, que acabou chamando a minha atenção, porque as outras pessoas que atuam no mesmo ramo estavam conseguindo ter sucesso e eu continuava quebrado. Quem aí já teve essa sensação? Quem aí tem um negócio próprio e tem essa sensação, né, de parece que está certo para todo mundo e não dá para si mesmo. Então a gente tem que começar realmente a olhar para isso, né? Tratei então de fazer rigoroso exame de consciência. Analisando as minhas crenças, observei que, apesar de dizer que queria ficar rico, tinha certas inquietações enraizadas a respeito do dinheiro. Sempre fala isso aqui, né? O que está enraizado aí? Qual que é a sua relação com o dinheiro até hoje? Acima de tudo, sentia medo. Temia fracassar ou, pior, ter sucesso e acabar perdendo tudo. Nesse caso, eu seria realmente um panaca. Pior, destruiria a única coisa que sobrava no meu favor, além de que eu tinha um grande potencial. E se eu descobrisse que não possuía as qualificações necessárias, estava condenado a uma vida de trabalho duro. De, é, Depois, por sorte, recebi conselhos de um amigo da família, um homem extremamente rico. Ele foi à casa dos meus pais jogar cartas e notou a minha presença. Na época, eu estava morando na suíte do andar de baixo, também conhecia como porão. Era a terceira vez que eu voltava para casa. Meu pai deve ter falado com esse amigo sobre a minha lamentável existência, porque quando ele me viu, tinha nos olhos aquela simpatia normalmente reservada aos parentes de um morto. Ele disse: Harvey, eu comecei igual a você, um desastre completo. Ou seja, né, a gente tem que começar realmente. Será que precisa ser sucesso 100% a vida toda? Fantástico! Isso faz com que eu me sinta bem melhor, pensei. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele prosseguiu. Mas recebi um conselho que mudou minha vida e eu gostaria de transmiti-lo a você. Harvey, as coisas não estão indo como você gostaria. Isso quer dizer apenas que é algo que você não sabe. Dentro do treinamento, aqui abrindo um parênteses, né, ele fala muito isso, né? Qual é a lacuna que existe no momento em que você está para onde você quer chegar? Que pedaço é esse que está faltando? Que você ainda não sabe, que, né, que talvez seja uma habilidade, um conhecimento que você tem que buscar. Então, é descobrir essa lacuna para você conseguir alcançar o seu sucesso. Na época que eu era jovem, arrogante e achava que sabia Na época eu era jovem, arrogante e achava que sabia de tudo. Porém, ai de mim, a minha conta bancária estava mostrando ao contrário. Comecei a prestar atenção e ele continuou. Você sabia que a maioria das pessoas ricas pensa mais ou menos da mesma forma? Eu disse: Não, nunca observei isso. Aonde ele respondeu: Isso não é ciência exata, mas quase todos os ricos pensam de um jeito completamente diferente de outras pessoas. O modo de pensar determina as ações dos indivíduos e, consequentemente, os seus resultados. Você acredita que se pense como os ricos e agisse como eles, conseguiriam enriquecer também? Então, para você que está chegando aí agora, para você que ainda não me conhece, eu sou a Silvia Souza e eu ajudo as mulheres a conquistarem o comando do dinheiro para você ter mais paz na sua vida financeira.